Pessoal, vou dar as boas-vindas, então, oficiais a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é um webinar feito pela Bridge e Atlassian em parceria. Nós vamos falar hoje sobre como acelerar sua estratégia de digitalização através das práticas de gestão de serviços corporativos com o Jira Service Management. Pessoal, esse webinar está sendo gravado. Nós vamos disponibilizá-los depois, através dos canais da Bridge, da Atlassian. Então, vocês terão a oportunidade, né? Temos aqui o pessoal que está online, ao vivo conosco agora. E também sejam muito bem-vindos aqueles que vão assistir essa gravação posteriormente. Quem vai assistir essa gravação e depois quiser entrar em contato com alguma dúvida, né? Fique super à vontade para nos acessar. Agora, seguindo aqui as nossas formalidades de interação. A gente tem o canal aqui, pessoal, no Zoom de Q&A, de perguntas e respostas. Então, ao longo da nossa fala, fiquem à vontade para poder interagir através desse canal. A gente está de olho aqui, né, no canal de Q&A e ao longo da nossa fala a gente vai respondendo aqui conforme vocês forem colocando as perguntas nesse canal, tá bom? Bom, então, quem sou eu, né? Eu sou Carolina Abrantes, eu sou sócia-diretora da Bridge. Meu LinkedIn está disponível aí na apresentação para vocês. Também podem me achar, se vocês colocarem Carolina Abrantes, Bridge no LinkedIn, vocês conseguem me achar. Sou engenheira de produção de formação, mas eu sempre trabalhei, né? Trabalho há mais de 17 anos com gestão de serviços e governança de tecnologia da informação e também corporativo, gestão de processos, estratégias digitais, agilidade. Essa é bem a minha vertente profissional de especialização e atuação. Então, estou aqui falando de um tema que eu tenho aí bastante prática como consultora, né, fazendo dezenas de projetos, talvez até centenas de projetos ao longo desse tempo todo com relação a esse tema. E gostaria de chamar aqui nosso super parceiro, o André Palma. André, se apresenta aí, por favor, dê as suas boas-vindas. Claro, claro. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Carol, pela iniciativa também de colocar esse webinar no ar. Vamos falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Channel Manager, né? Eu sou responsável pelo time de canais aqui no Brasil. Eu me formei, para que vocês saibam, em ciência da computação. Então, fiz ciência da computação lá no sul do Brasil, mas percebi muito cedo na minha carreira, graças a Deus, que eu tinha muito mais competência fazendo com que algumas outras coisas acontecessem, ao invés de ficar codando. E aí eu consegui migrar para a área de negócios e trabalho ajudando os nossos canais e desenvolvendo modelos de negócio já há bastante tempo. Na Atlassian eu estou desde 2021, mas desde 2016 eu ajudo a desenvolver o mercado da Atlassian aqui no Brasil, enfim, de N formas diferentes, se um dia a gente puder conversar. E, enfim, espero poder colaborar com vocês, principalmente apresentando uma visão do que eu tenho visto conversando com outros clientes, né? E interagindo de maneira muito frequente, não só aqui no Brasil, mas fora também, com as nossas soluções de Service Management e Enterprise Service Management. Tá bom? Bom dia para vocês. Vamos lá, então, para o nosso bate-papo, André. Pessoal, rapidamente, para quem não conhece a Bridge, eu convido vocês a acessar as nossas mídias sociais, tá? Assim como também da Atlassian, caso vocês não sigam. Mas falando brevemente sobre a empresa, nós somos uma empresa, né? Eu sou uma das sócias fundadoras da empresa, à frente executivamente, principalmente do nosso braço de implementação de tecnologias avançadas, e nós somos uma empresa de consultoria e tecnologia. A gente tem serviços que vão no ponta a ponta, né, apoiando as organizações nas suas jornadas relacionadas a estratégias digitais, ao uso de tecnologias avançadas, a potencialização dos seus negócios com o avanço na integração entre processos, tecnologia e pessoas, tá? A gente tem bastante conteúdo nas nossas mídias sociais, no nosso site. Temos uma área lá de insights com e-books, webinars, podcasts, videocasts, assim, feito assim em parceria, né, com vários outros players de mercados, clientes. Então, fiquem à vontade para nos acompanhar e conhecer um pouco mais da Bridge.
Nós somos também parceiros oficiais aqui da Atlassian, né? Conduzimos projetos ponta a ponta, desde da concepção do roadmap, do programa, do projeto necessário para uma escolha, uma implementação segura, né, de ferramentas da Atlassian até colocar a mão na massa e ajudar os nossos clientes na substituição de ferramentas, na implementação de ferramentas com todo o deck de produtos da Atlassian, tá, pessoal? Então, depois, como eu falei, fiquem à vontade para acessar aí as nossas mídias e conhecer um pouco mais da gente. Bom, então vamos ao que interessa, vamos falar aqui sobre esse tópico, né, que nós elencamos para esse webinar. Pessoal, toda vez que eu vou estruturar uma aula, né, uma palestra, um webinar, eu sempre me preocupo em começar pensando em qual a mensagem que eu quero passar para o público, qual o insight que eu quero deixar, né, qual a entrega de valor que eu quero trazer para vocês que estão dedicando aqui o tempo de vocês para poder acompanhar essa nossa fala. E quando a gente combinou aqui, né, Bridge e Atlassian sobre esse webinar, a gente entende, né, que estamos vivendo um momento de ascensão desse tema ISM, apesar de não ser um tema novo, né, aí já há muitas décadas que as empresas se preocupam com esse tema e talvez não trazendo esse nome especificamente de ISM, Enterprise Service Management, mas com implementações de ferramentas, de processos, né, que estejam relacionados a esse tema. Mas dos últimos anos para cá, a gente vai ver alguns dados aqui que a gente tem uma ascensão relacionado a esse tipo de prática com uma roupagem mais moderna, né, mais atualizada com relação às melhores práticas de ISM. E aí, pensando nessa mensagem, né, hoje eu gostaria de passar aqui junto com o André, nesse nosso bate-papo, três principais insights, né? Eu sempre falo que se você se dedica 1 hora para poder assistir um conteúdo, se você tira dois insights que possam te ajudar em algum desafio que você está vivendo na sua vida profissional no momento, eu acho que tá legal, né? Eu acho que o objetivo foi atendido. Então, um primeiro ponto que a gente vai abordar aqui hoje é como conectar o ISM à estratégia mais ampla de automação de processos e eficiência operacional da sua empresa. Esse assunto, gestão de serviços de negócio, ele está encaixado dentro de um guarda-chuva e, gente, não tem jeito, os assuntos eles sempre precisam começar e terminar com um link com a sua estratégia corporativa. Para onde a sua empresa quer ir? Qual o resultado que ela quer nesse momento? Isso precisa fazer sentido nesse todo, tá? Um segundo ponto é como que o ISM ajuda na colaboração de equipes, padronização de serviços, otimização de fluxos de trabalho, como é que a gente encaixa isso, né? Poxa, você tem tantas outras ferramentas, tantas outras melhores práticas, por que o ISM nesse contexto mais amplo, né? E aqui a gente traz alguns benefícios desse tipo de prática. E também vamos falar como que vocês podem elevar a experiência do seu cliente interno, do seu funcionário, do seu colaborador, a partir das práticas de gestão de serviços de negócio. Essa é uma dos principais benefícios que tem se falado atualmente sobre a utilização das práticas de ISM. A gente vai explorar isso aqui hoje com vocês. E para terminar, eu estava até comentando com o André aqui que isso pode virar um tópico do nosso próximo webinar, né? A gente vai deixar um plus aqui no final sobre fatores críticos de sucesso para um programa bem-sucedido de ISM. Talvez num próximo webinar que a gente combine, a gente entra um pouquinho mais a fundo falando sobre a jornada de um programa de ISM, o que pode acontecer aí de tropeços e acertos para que a gente consiga apoiar vocês, de repente, que já estão aí nessa jornada de implementação de boas práticas de ISM, a aprender com o erro dos outros, né? Então, é isso. Gente, agora eu queria conhecer um pouco quem está aqui nos assistindo, e a gente vai lançar duas perguntinhas aí como pop-up na tela de vocês, tá? Eu queria entender primeiro os desafios com relação ao ISM que vocês hoje estão enfrentando ou ainda não. Então, deve ter aberto um pop-up aí, se vocês puderem, por favor, responder, né? Quais são os principais desafios que a sua empresa enfrenta atualmente na gestão de serviços corporativos? Falta de padronização, baixa automação, integração, dificuldade de medir e otimizar o desempenho, ou tudo isso junto, essa opção não tem aí, mas marquem aí as opções que mais se adequam a esse momento de vocês. E além disso, pessoal, eu queria entender aqui os diferentes momentos de maturidade também do público que está nos acompanhando. Qual momento que vocês estão, né? Vocês estão no momento
de implementar ISM por agora, estão pensando para os próximos meses, no próximo ciclo, ou no próximo ciclo vocês vão se preparar para que só no ciclo seguinte vocês tragam essa prática de uma maneira um pouco mais formal, digamos, né? Então, são duas perguntinhas aí para que a gente possa começar a conhecer um pouco mais de vocês. Então, a segunda perguntinha foi aí de pop-up na tela de vocês. Enquanto vocês estão votando, vamos seguindo aqui. Pessoal, eu sempre gosto também de começar com definições, tá? Eu acho que é para colocar todo mundo na mesma página. A gente usa muito essa sigla ISM, Gestão de Serviços Corporativos, mas eu trouxe aqui duas principais definições de duas grandes empresas que ditam as tendências e que trazem, né, muito à vanguarda dessas definições terminológicas e de boas práticas no nosso mercado de gestão de gestão de serviços de tecnologia. E tanto o Gartner quanto a Forrester têm definições bastante parecidas, né, relacionadas ao ISM. Ambos trazem o ISM como boas práticas que se originaram, se desdobraram das práticas de gestão de serviços de tecnologia da informação. Então, o ITSM, ele abarca, né, processos, práticas, organização de pessoas, governanças e ferramentas que ajudam as áreas de tecnologia no atendimento às suas demandas e serviços que advêm das áreas de negócio, para que isso seja feito de uma maneira mais organizada, atendendo às expectativas de nível de qualidade do negócio e reduzindo também riscos, né, na entrega de serviços de tecnologia, que a gente sabe que são serviços bastante sensíveis para os negócios. E aí, tanto o Gartner quanto o Forrester ampliam essas práticas de gestão de serviços de tecnologia para o negócio como um todo, saindo das áreas de tecnologia. Então, hoje, o ISM ele é um conjunto de práticas e princípios e aplicação de ferramentas que ajudam as áreas de negócio, então, RH, jurídico, facilities, marketing, vendas, comercial, né, a atender de maneira estruturada as demandas que vêm de outras áreas de negócio, do negócio como um todo, para que isso seja entregue respeitando experiência, né, atendendo expectativas de experiência do cliente e também ajudando na otimização aí de fluxos, entregando eficiência operacional, que eu acho que são objetivos sempre buscados pelas empresas, tá? Então, esse é o grande guarda-chuva desse termo de Enterprise Service Management. Agora, para que a gente consiga já entrar aqui, né, nos nossos, fazendo essa definição ampla, e aí, pessoal, assim, a gente poderia ficar aqui, acho que o resto da semana falando sobre ISM, falando sobre essa definição, né? E aí agora a gente vai entrar aqui nos tópicos que nós elencamos para poder nos aprofundar um pouco hoje aqui nessa nossa interação. O primeiro ponto, a gente começa lá de cima. Como é que a gente faz essa conexão? Eu acho que esse ponto normalmente de conexão com estratégia, pode parecer um ponto um pouco óbvio, né? Aquilo que todo mundo fala, mas como consultora, né, como uma empresa de serviços aqui nos projetos da Bridge, a gente percebe que esse é um dos maiores pontos de dificuldade que os nossos clientes têm para justificar o investimento num projeto do porte, né, que chega a ser a estruturação de um programa de gestão de serviços corporativos dentro da empresa. Quando você está de frente, né, para o seu CEO, de frente para o vice-presidente que vai patrocinar esse tipo de iniciativa, o que você fala para ele, né, do porquê? Quando ele pergunta assim, tá bom, mas por que a gente vai investir numa iniciativa de ISM? Por que isso vai apoiar a gente na nossa estratégia aqui no mercado, né? A gente tem aqui um plano estratégico de 3 anos, 2 anos, 5 anos. E como é que isso vai ajudar a gente a acelerar o atingimento dos objetivos dessa nossa estratégia? E aí, quando a gente pensa, né, pessoal, o ISM ele tem um interesse bastante crescente nos últimos anos para cá. E é engraçado que esse dado do Gartner, né, que eu estava revisando aqui, olhando para essa apresentação, para fazer essa apresentação, mostra que em 2023 foi perguntado, né, quais são, quantos dos líderes de tecnologia da informação estão sendo demandados para poder apoiar os negócios em jornadas de gestão de serviços corporativos, e aproximadamente 10% desses líderes disseram que estão sendo demandados dessa maneira.
O Gartner prevê que até 2026, 40% desses líderes vão ser demandados para apoiar programas desse tipo. Isso significa, né, um número 4 vezes maior aí em 3, 4 anos. E é um crescimento bastante significativo quando a gente compara até outras boas práticas, até outros usos de tecnologias, né, tendências que a gente acompanha dentro das organizações. Então, isso significa que tem um interesse crescente por esse tema dentro das empresas, principalmente devido à promessa de benefícios como aumento de colaboração a nível empresarial, automações, aceleração por automações, workflows, né, oportunidades de melhora na experiência dos colaboradores, que vão ser pontos que a gente vai entrar aqui um pouquinho mais em detalhe. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem. E é engraçado, gente, que isso aumentou, se a gente olhar, né, nos últimos anos, isso aumentou bastante também, alavancado pela pandemia. O pós-Covid, né, com a intensificação do trabalho híbrido nas organizações, faz com que as empresas precisem de plataformas e formas mais digitais e tecnológicas de fazer com que os seus funcionários consigam consumir os serviços corporativos da onde eles estiverem. Então, acho que esse também foi um alavancador bastante importante para esse assunto, tá? Bom, só antes da gente avançar, vamos soltar mais uma perguntinha aí na tela de vocês, né? Olhando então qual a importância para a empresa de vocês, o que vocês, dentro da empresa de vocês, têm visto, qual seria a importância de integrar a gestão de serviços à estratégia digital da sua organização? Eu trouxe aqui uma pincelada sobre esses assuntos, enquanto vocês vão pensando na resposta, a gente vai avançando aqui, tá? E aí, como é que a gente consegue conectar, então, essa estratégia dentro dentro de uma mais ampla, né? Primeiro, gente, alguns pontos aqui importantes. A digitalização é importante que ela seja dentro da sua empresa completa, né? Tanto horizontal quanto verticalmente. Então, se você pensa em uma estratégia de transformação digital, de digitalização, que eu acredito que isso é hoje uma pauta inevitável dentro das empresas, isso precisa ser feito de maneira completa. Não adianta a gente digitalizar a ponta do negócio se o nosso back não está digitalizado, não adianta a gente digitalizar, né, uma área se a outra não tá, não acompanha. Afinal de contas, a gente fala muito nessa quebra de silos das empresas, mas esses silos eles não existem. Por mais que eu acho que a gente força a barra para que esses silos existam e eles só mais atrapalham do que ajudam. As empresas precisam funcionar de uma maneira bastante integrada, né? Então, outro ponto importante é que as bases, né, dessa estratégia, ela precisa ser criada desde o começo. Se você pensa em chegar lá na frente com o uso de inteligência artificial, de big data, se você não começa a construir hoje a sua base, né, de digitalização, de organização dos seus dados de uma maneira estruturada, provavelmente você vai ter uma certa dificuldade com os seus projetos lá na frente, e a evolução ela precisa ser constante e gradual. Então, eu trouxe aqui duas figuras, né, que o Gartner, e aí, né, a gente usa bastante o Gartner, a Bridge é uma empresa, né, que consome os serviços, e a gente tem por trás do know-how consultivo da Bridge também o know-how consultivo do Gartner. O Gartner é um parceiro bastante presente na jornada da Bridge, então a gente usa bastante aqui, junto com eles, a apresentação desses conceitos deles, né? O Gartner ele tem aqui, destaquei 2 pontos para ajudar a gente a fazer esse link. O primeiro são o Top Strategic Technology, as tendências tecnológicas para 2025. Todo ano eles lançam essas tendências tecnológicas. Olhando para 2025, né, a gente vê aqui uma série de tecnologias que muitas vezes parecem muito, muito distantes, né? Talvez vocês estejam olhando, pô, Carol, mas isso daqui está muito longe do que eu uso hoje na minha empresa aqui, né? Então, criptografia pós-quantum, né? Ambiente invisível em termos de inteligência. São os nomes que o Gartner vai dando, ele traz a definição para todos esses termos, mas eu queria destacar aqui a parte de inteligência artificial. Essa é uma pauta hoje também inevitável, né? A gente só precisa entender como que a gente vai se adequar a essa pauta, mas o que eu queria destacar é que se a gente não construir, né, essas bases, principalmente com relação a dados, a organização de informações de maneira, né, num ambiente digitalizado, a gente não consegue alcançar as práticas de inteligência artificial. Provavelmente vocês já devem estar falando sobre isso na empresa de vocês, em palestras, webinars, leituras, cursos, pós-graduações que vocês já estejam acompanhando a respeito desse tema. Então, a gente tem que fazer esse link entre
como que eu consigo alcançar a entrega de serviços de inteligência artificial, a entrega de produtos, né, o uso, né, de algoritmos e de agentes inteligentes dentro do meu negócio. Se eu não tenho dados organizados, dados digitalizados, né, se as coisas não passam formalmente por um ambiente digitalizado, provavelmente eu vou ter uma certa dificuldade disso ser feito na minha empresa. E aí, quando a gente olha aqui para a parte de execução das dimensões digitais, né, o Gartner ele tem esse framework que eu gosto bastante, que ele ajuda a organizar o que é uma estratégia digital, através dessas 5 dimensões aqui, dos enablers, né, do modelo operacional e das plataformas tecnológicas. E aqui eu gostaria só de destacar para a gente aqui nesse pano de fundo, primeiro, esse Excel em Customer Experience, né? Então, para ter uma estratégia digital, você precisa se diferenciar em Customer Experience. E aqui a gente encaixa muito com o ISM, sendo esse customer principalmente o cliente interno, através de uma plataforma, né? Um dos benefícios principais aí do ISM. O atendimento, né, de uma excelência operacional, né, a eficiência operacional através da otimização de fluxos, através da automação, isso com certeza também é alavancado aí por plataformas de ISM. E aqui embaixo, quando a gente olha para as plataformas em si, então a gente está falando aqui de uma plataforma de clientes, é, habilidades aí, né, com relação a IA e Analytics, como eu comentei, isso tudo com certeza são assuntos que são alavancados aí por uma iniciativa e plataformas de ISM. Então, acho que aqui a gente já consegue fazer alguns links, né, de como vocês conseguem caminhar com a justificativa de quais benefícios vocês poderiam alavancar com uma estratégia de ISM na empresa de vocês. André, queria ouvir um pouquinho de você, né? O que você tem ouvido Claro, aí um pouco sobre esse ponto. claro, claro, não, excelente, acho que excelentes tópicos, né? Eu gosto também muito dessa figura do Gardner. Antes dela, eu sempre usava um mapa, né, de 4 vetores de geração de valor, e eu acho que é uma adaptação desses vetores de geração de valor. Mas, enfim, já falo disso. Obviamente que, estando dentro da Atlassian, a gente percebe, né, um, um, uma demanda enorme para temas ligados a Enterprise Service Management. Só para que vocês tenham uma ideia, não sei quantos de vocês de fato, né, conhecem a Atlassian profundamente, mas uma das nossas fortalezas, né, é a parte de software de gestão de desenvolvimento de software obviamente, né, planejamento de projetos, principalmente digitais, né. Porém, já há algum tempo, né, há alguns anos, a parte de Enterprise Service Management e ITSM, né, demandam aqui muito do nosso dia a dia. São, obviamente, as ferramentas, né, as soluções e aquilo que hoje fazem que os clientes nos procurem muito mais. Então, isso mostra um pouco, né, da onda, né, e da percepção do mercado sobre esses fatores, né, o que eles precisam ser implementados. Eu também gosto muito dessa sua fala, né, e o que eu tenho visto no mercado, né, sobre a capacidade de colocar esse projeto para frente, e isso requer uma habilidade de conectar isso com a necessidade da minha empresa. O que que eu vejo, né? Eu vejo que quando a gente começou a falar de digitalização, primeiro, né, pós-pandemia, entre pandemias, vamos dizer assim, havia muito aquela ideia de uma inovação disruptiva, né? Todo mundo estava tentando procurar o tal do pulo do gato, né? Eu vou encontrar uma tecnologia que vai me dar uma vantagem competitiva, não pequena, mas uma vantagem que vai me jogar anos na frente, eu vou acabar com meus concorrentes. Ou até mesmo achar um mercado novo, enfim, todo mundo nessa busca. Obviamente que chegaram à conclusão que isso não acontece dessa forma, né? Lembra daqueles frameworks, né? Compra startup, monta uma startup interna. Nossa, tinha tanta coisa que o pessoal estava tentando, e aí a gente fala de mercado enterprise mesmo, né? Eu acho que o pessoal percebeu logo que a inovação ela teria muito mais resultado do ponto de vista incremental, ou seja, vamos fazer pequenos passos e coisas que estão próximas do que a gente consegue fazer, do que passar 5 anos tentando achar essa grande inovação que talvez nunca venha e eu perdi 5 anos, né? Comprando 45 startups diferentes e caminhando para 39 ideias, o tal do fail fast, né? Era o fail always, né? Ou seja, sempre falhava, nunca dava certo. E aí a gente começa a ver as empresas olhando para coisas pequenas e aí se dando conta, meu Deus, né?
eu não acredito que meus times estão trabalhando dessa maneira, porque eles estavam tão longe, tentando encontrar algo diferente, que eles não estavam olhando realmente para o dia a dia, de como meus funcionários, como meus times, como minhas equipes estavam trabalhando. E aí houve uma corrida enorme para tentar colocar isso em ordem. O primeiro caminho, eu vejo a tentativa de padronização realmente de processos existentes. Eu não vou dizer que está certo ou errado, acho que, enfim, é muito difícil julgar isso, né? E principalmente criar aqui uma regra que vale para todos. Mas eu acho que existe pouco valor quando eu tento pegar ferramentas de SM, soluções de Enterprise Service Management ou ITSM, e simplesmente colocar num fluxo aquilo que já existe, né? E aí a gente começa a ver clientes fazendo isso e se dando conta 1 ou 2 anos depois de que, puxa, eu tinha que ter reescrito os meus processos, eu tinha que ter repensado isso. Mas pulando, né, fazendo um fast forward aí para frente, o que a gente percebe hoje dando certo é líderes que conseguem conectar aquela necessidade de transformar os seus processos e tirar, né, tudo aquilo das planilhas de Excel, né, daquilo que é escrito em bloco de notas e muitas vezes até coisas um pouco mais rudimentares, tendo essa habilidade que a Carol comentou de conectar com essa iniciativa, com essa estratégia da empresa. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente fala de algumas dores, como por exemplo, o meu processo é muito lento, isso demora muito, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o líder que está decidindo isso, né, o diretor, o executivo, o VP, ele não passa por isso, tá, pessoal? Ele não consegue ter empatia por isso, porque quando ele pede alguma coisa, entregam em 5 minutos. Então, quando a gente fala sobre isso, ele pode acreditar, ele pode perceber, mas ele não sente. Ele não sente. Então, a primeira questão é fazer com que aquela pessoa que vai tomar a decisão, ela sinta, né? Ela tenha um sentimento e experimente aquele problema. Como que eu faço isso? Se eu tenho uma estratégia muito clara, e vamos dizer que gerar novas receitas, que vai requerer eu colocar tantos produtos digitais novos, a primeira questão que eu tenho que levar é como que eu vou levar tantos produtos novos se o meu jurídico leva 45 dias para assinar um contrato? Quantos contratos eu vou ter que assinar ao longo desse tempo para disponibilizar em 2 anos 10 produtos novos, vamos dizer assim, se o meu jurídico leva a isso. Segunda dica, não apontar para um time só. Então, falar, não é só o jurídico, o problema não é o jurídico, porque o RH também, quando precisa contratar alguém, a média de contratação são 4 a 6 meses. E assim eu vou indo. A minha área de contabilidade, quando tem que me dar uma resposta sobre, né, uma abordagem nova para um produto que eu estou colocando, são 6 meses a 8 meses. Então, eu consigo trazer exemplos para os líderes que mostram como aquilo que está acontecendo hoje vai afetar diretamente a capacidade dele entregar o resultado, e aí sim, aí é bônus dele, aí ele sente, sem pessoalizar em líderes específicos de cada área, trazendo inclusive o discurso. O problema não é o RH, o jurídico, a contabilidade. O problema é a forma como a gente faz, e uma abordagem de SM pode nos trazer estes resultados. Isso é o que eu tenho visto hoje funcionar muito bem, tá? E aí por isso que eu conecto essa fala com com os comentários da Carol sobre a estratégia. Tá bom, Carol? Acho que E é esse isso, que eu tenho André. visto, esse que tem funcionado. E eu já vou pegar o gancho aqui da sua fala para trazer para esse nosso próximo ponto, que é muito, é isso que você comentou, né? Que não tem, quando você olha localmente, né, não tem culpado, assim, quando você olha localmente, parece que aquela área, se ela localmente tentar se otimizar, inclusive, isso pode, né, se a gente não pensa nisso numa maneira integrada, isso pode até, às vezes, atrapalhar o todo, né? A organização, ela é um organismo vivo e conectado. Quando eu digo, né, que eu preciso reduzir o lead time de entrega de um serviço ou de um produto lá na ponta para o meu cliente, a gente às vezes esquece que isso passa pela contratação de um novo funcionário, como você falou, que isso passa, né, pela disponibilização de um contrato lá no jurídico. Até trouxe esses exemplos aqui um pouco mais na frente, que isso passa, né, por um pedido de compras, né, por um processo de RFP, e todos esses tempos somados, eles me trazem uma certa lentidão para conseguir atingir esse objetivo final na ponta do meu negócio. E o que que o cliente vê final lá na frente? Ele vê essa ponta. Ele não quer saber se você demorou 20 dias para contratar um funcionário novo, se você demorou 7 horas para liberar um caminhão na porta da sua fábrica, né? Ele quer ver essa rapidez, que está sendo tão pedida hoje, para as organizações, né? E aí, quando a gente olha para o ISM, esse apoio
né, nessa padronização da colaboração de equipes. Eu aqui como né, minha formação raiz primeira, básica, é de gestão de processos de negócio, né? Eu sou uma engenheira de processos de negócio. E para mim, às vezes, é até um pouco difícil falar sobre os benefícios do ISM, porque isso para mim é algo relativamente óbvio, né? Como que a gente não vai integrar todas essas áreas, todos esses processos? Para eu atingir um ótimo global, eu preciso ter, né, os ótimos locais se conversando. Tem um cliente há muitos anos atrás, né, uma grande empresa aí de bens de consumo que a gente foi atender, que eles precisavam foi um trabalho de reorganização de indicadores, né, que a gente precisava fazer com que a mercadoria fosse entregue mais rápido, em cada um dos pontos de venda que o caminhão parava, né? Só que era engraçado que quando a gente começou a olhar esse processo todo para trás, toda a cadeia para trás, a gente descobriu que a equipe do caminhão que parava em cada um dos pontos de venda tinha como meta fazer a entrega mais rápida possível naquele ponto de venda. Então tinha que parar o caminhão rápido, abrir o caminhão, né, e despejar esses produtos e entregar o produto correto, claro, o pedido correto, né, com a combinação de produtos ali correta daquele cliente o mais rápido possível. Só que a gente foi investigando e a gente descobriu que a equipe que montava o caminhão tinha como meta montar o caminhão no menor tempo possível. Então, o que que eles faziam? Eles montavam o caminhão da forma mais rápida, que era colocando os produtos, né, cada SKU em blocos, assim, juntos, que era a forma mais rápida de montar o caminhão. E quando chegava na ponta, lá no PDV, a equipe do caminhão que tinha que fazer a entrega abria o caminhão e tinha que ficar montando pecinhas de Lego para poder organizar o pedido daquele cliente na frente daquele PDV, com o caminhão parado na rua, para poder entregar. Esse objetivo, qual era o objetivo principal daquela empresa? Era que o cliente ficasse feliz com uma entrega rápida, que o caminhão ali na ponta tivesse uma entrega rápida. Mas aí os objetivos dessas duas áreas não se conversavam, eles se desequilibravam, né? Então, quando a gente fala aqui do ISM, né, a gente está olhando para práticas e é legal aqui esse framework, né, que traz esses componentes e capabilities do ISM de uma maneira bem completa, né? A gente não vai conseguir entrar aqui em todos esses componentes, né? Mas é importante a gente primeiro aqui embaixo ver, né, o que priorizando uma iniciativa de ISM, quais são os benefícios que isso pode entregar, que são pontos que a gente já vem falando, né? A colaboração, aumentar esse nível de colaboração entre a empresa, promover a automação de workflows. Existem N ferramentas hoje de automação de workflows, né? De automação de processos, mas quando a gente olha isso a partir de uma interface única, que a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, o para trás ele fica facilitado. Né? Então, se a gente organiza essa gestão de pedidos, esse front de pedidos, através de uma interface única, a integração dos processos por trás fica muito facilitada. E um outro ponto também que pouco se fala, né? Hoje, com o advento de empresas low code, e aí o André pode falar melhor do que eu, mas né, a Atlassian tem essa característica em suas ferramentas, né, de ser ferramentas que são low code, que têm uma facilidade de parametrização para que pessoas com baixo conhecimento técnico de tecnologia da informação consigam fazer as suas parametrizações. Isso faz com que a gente tenha o advento do desenvolvedor cidadão, do citizen development, que é a democratização da possibilidade de parametrização. Então, é como se cada área pudesse ter a sua ferramenta, ter as suas parametrizações locais, sem depender diretamente da área de tecnologia, a partir de uma governança já pré-estabelecida para isso. E isso dá liberdade também para que a ponta do negócio consiga avançar mais rapidamente na automação e na geração no uso de uma ferramenta que possa alavancar os seus processos localmente. Além da questão de gestão de conhecimento, né? O engajamento através de multicanais. Então, isso tudo conectado ali com as bases de automação, inteligência da informação e analytics e BI, eu acho que isso cria uma base muito importante para um processo de digitalização que seja saudável, tá? Carol, É, é, Fala aí, André, me só complementa. dois Vai, vai lá. comentários aqui. Tem uma pergunta aqui que eu posso responder agora, senão a gente acaba avançando. Mas sobre essa questão do low code, é, assim, tem uma reflexão que ela é muito, muito simples, Muito, né? Eu não é. sei quantos de vocês aqui têm filhos ou sobrinhos, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos. Meu filho de 11 anos, quando ele precisa, nos jogos dele, ele quer colocar uma skin, alguma coisa assim, pessoal, ele abre um script, ele vê no YouTube como é que faz e ele muda codificando. Não é nem low code, é code mesmo. Ele abre
Uma tela preta ali codifica um arquivo de inicialização, com 11 anos faz as coisas dele. Vocês imaginam? E olha só, 10 anos não é um período tão curto assim, se a gente for parar a pensar nas nossas carreiras. Daqui 10 anos, meu filho tem 21 e está no mercado de trabalho. Vocês acham que essa geração vai esperar pela área de tecnologia para configurar um novo processo, uma ferramenta, alguma coisa assim? Eu não sei o que estão imaginando que vai acontecer quando essa geração chegar. Então, a própria questão do no-code, low-code, se a empresa não adotar uma abordagem muito rápida agora para aprender até lá, vai ser catastrófico, assim. A governança acabou, entendeu? Porque eles não vão atender uma governança, né, de processo. Então, essa é uma primeira reflexão a ser feita. Tem uma pergunta do Nestor aqui sobre os 4 vetores, né, Nestor? Eu gosto desses do Oceano Azul, mas o comentário que eu fiz, e que eu tento ser muito simples quando eu converso com as pessoas, é tudo aquilo que é feito, tentar conectar com 4 vetores de geração de valor. Ou eu estou gerando receita com aquilo, ou eu estou reduzindo custo, ou eu estou aumentando a eficiência operacional, que é um pouco parecido com reduzir custo, mas não é a mesma coisa, ou eu estou reduzindo o risco. Se quando eu for conversar com os meus líderes, com os meus diretores, a minha conversa não estiver claramente, mas muito fundamentada em algum desses ou mais de um desses, nem perde tempo conversando. É muito comum a gente ver pessoas em nível médio assim, de gestão, né? Supervisores, gerentes, sempre com aquela indignação que é positiva, né? Uma paixão pelo negócio. Poxa, eu não sei como é que os líderes não veem isso. Todo mundo sempre reclamando que os diretores, enfim, não enxergam coisas que só a gente enxerga, né? Sabe disso? Agora, quantas coisas a gente não enxerga que eles enxergam, né? Quantas das coisas que a gente está reclamando e quantas vezes eles estão vendo coisas que a gente não está vendo, né? A gente não lembra disso na hora de conversar. Então, os 4 vetores eu gosto de simplificar muito. Ou eu estou gerando valor, receita, perdão, ou eu estou gerando receita com aquilo que eu estou promovendo, ou eu estou reduzindo custo, ou eu vou aumentar a eficiência operacional, ou reduzindo o risco. Obviamente que reduzir receita são aquelas que são aprovadas mais rápido. Aumentar a receita é aquelas que são aprovadas mais rápido, né? Mas é só isso, E, só e esse te e comentário, te cara. complementando, André, assim, também, eu acho que quanto mais você demora a partir da justificativa de uma iniciativa sua a chegar em um desses vetores, provavelmente o seu projeto ele ainda está É, fraco, né? Você exatamente. precisa ir a terceira, quarta, quinta derivada para conseguir mostrar que aquilo que você vai fazer, né, ou está reduzindo risco, aumentando receita, reduzindo custo, aumentando eficiência, Exato. volta para a prancheta e trabalha de novo, porque provavelmente tem aí algumas falhas, né, de justificativas desse projeto. E às vezes a gente complica demais as iniciativas dentro de uma empresa quando a gente poderia sim simplificar um pouco mais, né? E quando a gente olha aqui, eu trouxe esses componentes, né, que são pontos que chamam muito atenção e são muito fáceis da gente justificar quando olha para a gestão de serviços corporativos. Primeiro, a questão processual, né? Nenhuma empresa é verticalizada, né? As empresas elas são horizontalizadas por mais que você queira lutar contra isso ou por mais que você fale que na minha empresa claramente os silos eles são muito agressivos, mas a sua empresa ela entrega processos, serviços, produtos na ponta que precisam passar por todas as outras áreas da sua organização de maneira coordenada, né, num fluxo que seja saudável para poder conseguir fazer essa entrega na ponta. Isso é teoria organizacional, né? Todas as empresas, eu sempre falo isso nas minhas palestras, treinamentos, as empresas, não importa qual empresa a gente esteja falando, elas são compostas de duas coisas. Primeiro, processos, que são o sequenciamento de atividades que vão fazer a entrega de serviços ou produtos na ponta para os seus clientes, e projetos, que são iniciativas que vão transformar, criar ou extinguir os processos. Acabou, é só isso. E essas empresas são estruturadas dessa maneira, buscando esses drivers aí que eu acho que o André definiu muito bem. Então, o ISM ele vai te ajudar nos seus processos. Ah, Carol, mas existem ferramentas de BPM, BPMS, Workflow Management e tal. Sim, elas existem e essas são capabilities que estão dentro das plataformas de ISM. Mas o ISM está trazendo isso de uma maneira integrada, com uma interface única, né? E isso eu acho que é uma potencialidade bastante importante. A reutilização de componentes dos serviços corporativos. Quantas vezes um contrato precisa ser revisado? Para quantos processos diferentes? Né, a gente estava dando um exemplo aqui, um funcionário ele é contratado para N, N
para alavancar e fazer possível N processos dentro da empresa. Então, olhando desde o macro até o micro, a reutilização de atividades, de pedaços de fluxos, né, isso dentro de uma plataforma única também eu acho que ajuda bastante nesse contexto. E, gente, esse último ponto que eu adoro, que é essas solicitações N para N. Gente, dentro de uma empresa é uma loucura. É um monte de área pedindo um monte de coisa ao mesmo tempo para várias outras áreas. É uma combinação N para N, que é algo assim da ordem do ingerenciável. E você ter isso tudo dentro de uma única plataforma, dentro de uma única visão, orquestrado, organizado, eu acho que facilita bastante, né, o dia a dia dentro da empresa. E aí, o nosso terceiro ponto aqui, né? Como é que a gente eleva, então, a experiência do cliente interno? Pessoal, assim, os dois principais benefícios que chamam a atenção para o investimento num projeto, né, de plataforma e de práticas de ISM, um é a questão da digitalização, da automação de processos, que vai alcançar aí uma redução de custos e uma eficiência operacional, e o segundo ponto é justamente isso que eu falei, da experiência do cliente interno. O nosso mundo, né, corporativo, ele tem ficado cada vez mais competitivo do ponto de vista de talentos. Isso é algo inegável. Se você, dentro da sua empresa, não promove uma boa experiência para esse seu funcionário, em pouco tempo ele vai ter vontade de olhar para o lado, porque ele vai ficar de saco cheio, né? Olha as perguntinhas que eu coloquei aqui embaixo. Sempre, onde é que eu devo solicitar isso mesmo? Não, tem o portal de procurement que eu tenho que abrir uma compra lá, então a solicitação de compra fica no portal de procurement, o contrato eu tenho que mandar o pedido para poder o jurídico fazer por e-mail esse contrato. Aí as aprovações, eu entro lá naquela ferramentinha que eu tenho de workflow, que fica completamente separado dessas duas outras coisas. Então, ter que guardar tudo isso na cabeça, isso reduz muito a experiência, né, que os funcionários vivenciam dentro da sua organização. E com o advento da questão do híbrido, então, a coisa só escalona e essa necessidade de ter essa boa experiência só aumenta mesmo. Então, essa Um pergunta, né, onde eu comentário, devo... Fala, um André. comentário, desculpa, Carol. Uma vez eu estava conversando com uma empresa e um dos diretores falando justamente sobre melhorar essa experiência do cliente. E ele falou que o processo de compras, ele propositalmente ele era complexo para fazer com que as pessoas não comprassem, né? Por Desistissem. mais, né? Por mais que possa parecer muito engraçado, a gente fala agora, dá risada, enfim, tem muita gente aqui que deve estar pensando, poxa, será que acho que na minha empresa deve ser assim? Porque não pode fazer sentido alguém ter construído aquele fluxo de compras. Alguém deve ter estudado aquele fluxo de compras para conseguir tornar ele o mais complexo Bem possível, para que a complexo. gente não chegue no final. É que nem cancelar a net, né? Seja, a gente É, não consiga pedir. Óbvio, não preciso nem explicar aqui que isso é uma bobagem enorme, né? Mas por incrível que pareça, essa mentalidade ainda existe. Só fazer esse exato. comentário sobre isso, porque é incrível encontrar ainda esses aspectos culturais É. que tem que ser superados. E aquela perguntinha clássica, né? Quem é mesmo fulano com quem eu tenho que falar para fazer isso andar? Imagina, você tem que ter um catálogo de pessoas da sua empresa na sua cabeça, né? Que foi o que o André comentou que a diretoria não tem a simpatia, porque eles sempre sabem a quem solicitar, tem sempre um nome ali que rapidamente resolve as coisas para eles. Mas quando a gente olha para a maior parte, né, dos funcionários, tem que ter essa. Não, você fala com fulano. E aí, quem tem essa informação dentro da empresa detém um poder enorme, né? Quem conhece aquelas pessoas que fazem as coisas andarem dentro da empresa. E aqui a gente está vendo no slide uma interface, né, aqui simplificada, claro, do que pode ser um portal com um catálogo unificado dentro do Jira Service Management. Então a gente tem essa interface catalogar que a gente pode trazer todas as áreas da empresa para essa única interface. Então essa pergunta de onde devo solicitar isso mesmo não precisa existir, né? E você não necessariamente, Carol, então isso significa que eu vou, não, né, vou substituir o SAP pelo Gira. Não é isso. Por quê? Porque, na verdade, o que mais importa é essa interface, né? Essa vitrine, né? Então, as plataformas de ISM, elas permitem, né, que exista uma camada de apresentação única para facilitar essa integração num ponto único de contato, que é uma das principais boas práticas de gestão de serviços. E por trás, você pode sim ter uma ou mais plataformas, tá?
Então, eu acho que esse é um conceito, é um paradigma importante da gente quebrar com relação ao conceito do ISM das suas plataformas. Fala aí, André. Também uns comentários aqui legais. Por exemplo, exatamente isso que a Carol falou. Aqui dentro da Plaça, nós temos, obviamente, os nossos portais de serviço como esses, mas algumas questões são enviadas, por exemplo, para o Workplace, que é uma plataforma de recursos humanos, né? Então, sim, não necessariamente aquilo precisa ser gerenciado ponta a ponta dentro da ferramenta de SM ou dentro da Plaça. Ou é enviado para o Salesforce, tem muita coisa que eu abro e já entra no fluxo do Salesforce, ou é enviado para algum SAP. Então, assim, exatamente isso que ela falou. Outros dois comentários muito legais sobre isso, né? Primeira parte de reutilização de componentes. Reutilização de componentes está muito próximo de governança, tá? Porque se eu começo a também no futuro, né, criar um projeto como esse e ter fluxos muito diferentes, é ingerenciável lá na frente. Eu vou criar um monstro até sob o ponto de vista de construção de dados estruturados. Então, dentro das plataformas, não só da nossa, mas outras plataformas também, né? Enfim, eu posso ter templates, né? E esses templates são adaptados, e o fato de ter um template que teve alguma adaptação no final, ele me permite uma espinha dorsal única sobre status das issues, sobre como eu vou gerar relatórios depois usando esses status para poder convergir todas essas informações entre áreas diferentes. Então, governança e a reutilização de componentes é o que traz a tecnologia, né? O que faz gerar muito valor em plataformas de tecnologia. E por último, pessoal, uma feature dentro da nossa ferramenta, essa eu não vi em outras ainda, que é assim, beira a bruxaria, sinceramente, que é a construção deste catálogo de serviços usando AI. Eu simplesmente escrevo uma frase, gostaria de construir um catálogo de serviço para a minha área de RH. Ele constrói, ele monta tudo. Óbvio que eu posso fazer uma adaptação ou outra, como toda ferramenta de AI, né? Ela não vai entregar 100% pronta. Em alguns casos até entrega, né? Mas ela entrega um esqueleto que me economiza 6 meses, talvez, de trabalho, para depois, a partir disso, eu validar, refinar e fazer algumas alterações. E eu vou mais longe. Como toda a nossa plataforma ela é baseada, né, em AI, então tem todos os dados convergindo, existe até uma camada, um layer de dados chamado Teamwork Graph, que conecta esses objetos. Se vocês estão utilizando a nossa ferramenta e pedem para criar esse portal de serviços, ele não vai criar um portal genérico. Ele vai pegar exatamente as solicitações que mais acontecem na empresa de vocês, porque ele está vendo aqueles dados e vai gerar aquele portal de serviços, inclusive botando na frente aquelas que ele percebe que tem mais aparições, enfim, que ele tem mais relevância dentro da ferramenta de AI. Como eu disse, pessoal, quando eu olhei isso assim, eu disse, é bruxaria. A gente ultrapassou o limite aqui da ciência, a gente entrou Que aqui em bom, né? outra dimensão. É muito Sim. legal. Eu acho que isso tem encurtado bastante os tempos, né? A gente fica falando muito, então, poxa, o André poderia estar falando isso e eu aqui, ou vocês que estão com essa responsabilidade de um projeto desse na empresa, então isso vai substituir o trabalho da Bridge de ser a consultoria que vai pensar nesse catálogo? Não! Sim, né? Vai encurtar o nosso tempo, otimizar o investimento e a gente vai ter mais tempo para discutir sobre como a gente pode, por exemplo, construir fluxos mais inteligentes. Como é que a gente pode conectar melhor o uso dessa plataforma com a sua estratégia, né? Como é que a gente tem mais tempo sobrando para que a gente discuta como é que você vai usar uma plataforma de ISM de uma maneira única para sua empresa, que vai sim alavancar um potencial diferencial relevante para sua empresa, tá? Eu acho isso excelente. E aqui, gente, a gente trouxe alguns usos, casos de uso de algumas personas, né? E para que eu uso um portal de ISM, né? Então, qualquer funcionário pode ter aquele pensamento, como funcionário da empresa, eu estou em busca de ajuda, assim, seja em TI, RH ou qualquer outro grupo, eu quero, né, fazer com que a minha solicitação seja facilmente atendida sem cair num buraco negro, né? Sem entrar aí num buraco que eu não sei o que aconteceu, quem é que resolveu, por que que não foi para frente. Os gerentes, eles precisam garantir um onboarding, um offboarding eficiente dos membros do time desse. E um onboarding, um offboarding envolve, né, jurídico, às vezes, RH, tecnologia, né, e como é que fazer tudo isso convergir de uma maneira eficaz. E aí a TI precisa comprar notebook, tem que ter máquina, tem que ter EPI lá da área de facilities. Então, isso tudo consegue ficar de uma maneira organizada numa plataforma como essa. O time de vendas, né, ele quer garantir que o time de marketing está engajado na campanha do novo produto.
Isso provavelmente atualmente na sua empresa é feito por e-mail, né? É feito através de um monte de reunião que poderia ser e-mail, é feita através desse relacionamento, porque fulano sabe que ciclano é da área do marketing de venda e aí faz um projeto, o pessoal se reúne e por que não gerenciar isso de uma maneira aqui, ó, centralizada dentro de uma plataforma de ISM? Como se fosse um projeto, mas na verdade é um serviço, o lançamento de um novo produto, que provavelmente isso acontece várias vezes, né? Pode até ser tema de um outro webinar. E aqui o time de TI, né, ele precisa ter uma boa visibilidade das novas contratações, aquilo que eu comentei, para preparar o melhor onboard técnico dessas pessoas, acessos, equipamentos. Então, aqui a gente já fala, inclusive, da incorporação da integração do ISM com o ITSM. E é claro que isso é integrado, isso não pode ser diferente, né? Bom, em respeito aqui ao nosso tempo, pessoal, a gente terminando aqui com algumas conclusões. E aqui eu deixo o gancho e já o convite para o André para o nosso próximo webinar, para o nosso próximo encontro, né? Que é esse slide já pode ser o começo de um outro bate-papo aí de 1, 2, 3 horas de duração, que é exatamente quais são os fatores críticos de um projeto, um programa de ISM, né? Para simplificar, a gente divide isso em half-half, meio a meio aqui. De um lado, a gente não pode pensar só na plataforma. E né, André aqui da Atlassian, mas eu tenho certeza que ele não me deixaria dizer que é só comprar a plataforma da Atlassian que o seu problema de ISM está resolvido. É importante pensar nisso de uma maneira organizada, tá, gente? Então, processos, não, né? Papo clássico, não automatize aquilo que está ruim. Pense nessa reutilização de componentes, em otimizar os processos antes de automatizá-los. Não precisam ser programas, assim, iniciativas extensas demais. Ah, então, Carol, poxa, eu vou passar aqui 5 anos otimizando o processo antes de automatizar. Existem N aí para que entram as empresas de consultoria, né, com o seu know-how para fazer isso de uma maneira mais assertiva, otimizada. Pense num roadmap desse programa de ESM, não pense então tá bom, ano que vem a gente vai colocar todas as áreas da organização dentro de uma plataforma de ESM. Olha, a chance de dar errado é bastante grande. Então tem que pensar de uma maneira estruturada como é que você vai aumentando essa cebola de uma maneira incremental, né, de maneira estruturada para que você consiga, aos poucos, de uma maneira sustentável, trazer um programa sustentável de ISM. E a governança, gente, quem é o dono dessa plataforma, desse programa? Qual a participação de tecnologia? Qual a participação de cada uma das áreas? Atualmente, inclusive, já está se falando, né, no diretor de serviços corporativos. Não é do CSC, não, tá? Diretor de gestão de serviços corporativos, né, do gerente de gestão de serviços corporativos, um chapéu especificamente para esse tipo de programa aqui, tá? E é claro que os outros 50% têm a ver com a tecnologia, escolher a plataforma mais adequada para o seu negócio, que consiga acompanhar esse programa, esse roadmap, essa governança imposta para sua disciplina de gestão de serviços corporativos é fundamental. E tecnologia a gente sabe que é um casamento, né? Se a gente escolhe uma tecnologia que no longo prazo a gente já tem que pensar em trocar, já é aquela dor de cabeça que afunda demais aí os potenciais benefícios. André, quero deixar aí é, os últimas palavras aí para você também, por favor. Ah, legal. Bom, obrigado, né, pessoal? Acho que, enfim, também sou apaixonado por essa conversa e gosto muito também de engenharia de processos, de negócio. Acho que o primeiro ponto é conseguir separar muito bem toda essa conversa, né, de service management, vamos dizer assim, daquilo que é só para padronizar e melhorar as dores de cabeça do dia a dia operacional, de como, de fato, eu posso gerar um valor que chame a atenção, né, das lideranças, né, dos executivos da minha empresa. De novo, colocar um produto digital, comprar uma empresa, né, ou seja, estratégias de aquisição são muito fortes hoje. Tudo isso requer um conjunto de serviços prestados para que funcione no tempo certo. Então, se eu consigo demonstrar como esses serviços podem apoiar essas estratégias, eu acho que vocês ganham uma vantagem enorme e geram um valor para a empresa de vocês, não vou dizer imensurável, né, porque ele é mensurável, mas muito grande. Acho que sobre as ferramentas, sem dúvida, né, acho que a ferramenta não é o primeiro passo, é conseguir estabelecer esse contexto, vamos dizer assim, político, por que não, né? Não tem nenhum problema nisso, mas estabelecer bem esse contexto de como nós vamos fazer isso sem Big Bang, não vão virar isso em um ano, até porque os aprendizados, né, vão requerer adaptações em todo esse projeto. E só por último, eu quero deixar para vocês um link aqui. A gente até vai colocar o link, não precisa compartilhar, de um relatório do Forrester
sobre SM, fala um pouquinho da classe, mas traz alguns insights para vocês. Se quiserem se aprofundar, entregar para alguém, comentarem, poxa, tive hoje num webinar legal, dá uma lida nesse documento que fala, estende um pouco alguns assuntos discutidos. Ó, a Aline acabou de colocar aqui, ó, tá? Tá disponível lá para vocês. Vocês podem dar uma olhada nesse blog e fazer o download lá do relatório. Tá bom? Por mim é isso. Muito obrigado e, obviamente, né, à disposição para uma próxima conversa para seguir o capítulo 2 aqui dessa discussão. É isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos aqui, por quem assistiu posteriormente aqui a gravação também. E a gente fica à disposição para outros bate-papos, viu? Um abraço a todos. Tchau, tchau.